E aí, pessoal? Cara, Vancouver, eu acho, vamos dizer assim, que tem uns 70% dos dias do ano são dias cinzentos. Tem a galera que ama dias cinzentos, né? Mas vou dizer assim também, a hora que tira pra ter dia bonito é muito lindo isso aqui, cara. Big Box. Cara, essa caixa é bem maior do que eu imaginei. Well, conteúdo pro próximo vídeo. Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Perdi o Controle. E hoje, na verdade, eu vou trazer um assunto que muita gente me perguntou, já não tinha parado para fazer o vídeo ainda, que é como eu aprendi o meu inglês para imigrar para o Canadá. Então, assim, o meu inglês começou quando eu tinha 13 para 14 anos. Eu ouvia muito Avril Lavigne, Blink-182, Green Day, essas bandas internacionais. E eu comecei a ficar incomodado porque eu queria saber o que eram as músicas que eu estava cantando, que eu estava repetindo, na verdade. Eu não estava cantando, eu estava repetindo o que eles falavam, mas eu queria saber o que era. Então começou com essa curiosidade e eu comecei a ir atrás das letras, das traduções para poder aprender o que as músicas diziam. Então com isso, na verdade, o que eu quero dizer para você que está aprendendo inglês ou que quer começar a aprender inglês é encontrar o seu motivo. É o seu motivo que vai te motivar a ir atrás de informação, a ir atrás de conhecimento e vai ser esse motor para que tudo funcione, para que você realmente consiga alcançar esse objetivo. É o seu motivo. Tudo bem que se tu parar pra pensar agora que esse meu motivo não era tipo, cara, um super motivo, né? Mas foi um começo para mim, 13 anos para 14, foi algo que começou, foi assim que começou para mim, né? Aí eu vou pro segundo ponto, que é determinação. Na minha época, quando eu comecei a aprender, eu só tinha acesso à internet se eu fosse na biblioteca pública de Tangará da Serra, lá no Mato Grosso, na biblioteca central. Como aluno do ensino público, eu tinha acesso à biblioteca e tinha direito, se eu não me engano, acho que era meia hora por dia de acesso à internet. Então, e tinha uma cota de impressão diária também. Então eu ia pra lá, eu pesquisava no site do UOL na época, ou coisa assim, a tradução da música, colava no Word, na fonte bem pequenininha assim para poder caber a letra, caber a tradução e mais de uma às vezes, né, para poder aproveitar o máximo da minha cota de impressão e imprimir as letras para poder ir para casa, cantar junto. Daí eu começava, essa palavra quer dizer isso, aquela palavra quer dizer aquilo, né? E com isso, começando a pegar algumas palavras, eu comecei a pensar em outras coisas. Tipo assim, eu terminava uma conversa com um amigo meu na escola e eu saía daquela conversa pensando, se eu tivesse essa mesma conversa em inglês com uma pessoa, como é que ela seria? Que palavras dessa conversa que eu já sei, que palavras dessa conversa que eu não sei? Aí começou a ter outras palavras para eu poder buscar nessa minha meia hora de internet que eu tinha na biblioteca central lá de Tangará da Serra. Então comecei a buscar mais esses vocabulários. Então esse período de ficar indo na biblioteca central, pegar tradução de música ou de palavras assim, me acrescentou muito, foi fundamental, mas foi um crescimento assim, ó, bem lento, bem espaçado ali durante todo o ensino médio e tal, né? Depois disso eu entrei na faculdade de Relações Internacionais. E ali eu tive um pouco de aula de inglês, de espanhol e de francês, mas bem básico, né? Eles incentivavam, na verdade, que você buscasse a proficiência no idioma fora do curso. O objetivo do curso não era te ensinar idiomas, né? Mas eles te motivavam a fazer isso. E durante o curso de Relações Internacionais eu tive muito contato com pessoas do exterior, com intercambistas, etc. E muitos eventos em inglês, então eu tive que me forçar bastante. Porém, nesse período da faculdade, já era um outro período do acesso à tecnologia, vamos dizer assim, né? Então já tinha muito mais acesso à internet, a aplicativos e etc. Eu tinha, por exemplo, alguns aplicativos e sites que eu usava muito. Um dos aplicativos que eu usei com certa frequência foi o Duolingo. Não, eu não estou recomendando, dizendo, olha,
fique com o Duolingo que você vai aprender inglês. Eu não acredito que você vai conseguir ficar fluente em inglês só com o Duolingo. Talvez tenha pessoas que conseguiram, mas honestamente, eu não acredito. Mas ele tava lá porque toda vez que eu tinha um tempo, ou que eu tava no ônibus, ou que eu tava esperando em qualquer lugar, eu abria o aplicativo ali e praticava um pouquinho, entendeu? Outra coisa que eu fiz e que me ajudou tremendamente, eu posso colocar o link na descrição ou mostrar pra vocês, eu ouvia rádios canadenses. Porque eu não tô falando de ouvir rádio canadense para ouvir música em inglês, tá? Para isso tinha o Spotify. Mas eu ouvia rádios canadenses para poder ouvir também como é que era que os nativos falavam, os apresentadores da rádio conversando, entrevistando pessoas, propagandas locais sobre pneu, sobre colchão, sobre propaganda de rádio. Então eu queria ouvir nativos falando na velocidade que eles costumam falar, ou às vezes mais rápido, porque o tempo da propaganda do rádio tem que ser corrida, né? Isso me ajudou muito, eu acredito que me ajudou muito, principalmente pro listening e para entender como é que eles falavam, né? Como é que eles pronunciavam de verdade as palavras. E isso era o tempo inteiro, era no carro, eu ligava o aplicativo no celular, deixava tocando a rádio ali no celular, eu tava em casa, eu sempre tinha alguma coisa no background, né? Tipo assim, no fundo, que tava rolando em inglês. Ou quando não era rádio, era o Spotify com músicas em inglês. Eu achei no Spotify, achei sites também desse IELTS Energy English, por exemplo, que é um grupo que eles têm podcasts, eles têm aplicativo, eles têm um monte de coisa muito legal que na teoria é para quem está aplicando para o IELTS, quem vai fazer a prova do IELTS, mas para todo mundo que quer aprender inglês é muito interessante, porque eles vão dar muitas dicas, tudo bem que às vezes eles falam as dicas em relação à prova do IELTS, mas são dicas de inglês. E, logicamente, YouTube. Gente, tem muita coisa boa no YouTube. Muita coisa boa mesmo. E eu tô falando de novo de professores nativos, professores norte-americanos, né, ensinando inglês. Aí você pensa, nossa, mas eu não vou conseguir entender a pessoa ensinando inglês. Tem gente muito boa, cara, que eles conseguem te fazer entender. Mesmo a pessoa falando em inglês para poder te explicar, tu começa a pegar ali funcionando. Eu não sei como é que faz, mas eles fazem. Mas se for o caso também, você começa com os professores, mas o negócio é que assim, tem no YouTube. Se você procurar, tem muita ajuda no YouTube, tem muitos professores no YouTube, então pra mim também foi muito importante o YouTube. E logicamente a nossa querida Netflix, né, presente nos nossos dias a dias. O porém da Netflix era assim, quando eu estava em casa sozinho, eu assistia, principalmente no começo, o áudio em inglês com legenda em inglês. Quando a Flávia estava em casa, a gente tinha que assistir alguma coisa em português, não lembro se era áudio em inglês e a legenda em português ou vice-versa, mas alguma coisa tinha que ter em português ainda para ela. Até que chegou o ponto que ela estava só em inglês, mas o inglês dela a gente pode falar num outro vídeo. Mas sim, a Netflix me ajudou também, então assisti as séries, principalmente as séries que eu já havia assistido e que eu gostava, assiste de novo, mas coloque em inglês. Se está começando, coloca áudio em inglês, áudio em português, legenda em inglês ou vice-versa, o que você achar que fica mais interessante para ti, mas começa. E aí, por último, que eu considero talvez por último nessa fase de estudar inglês para poder conseguir imigrar, foi quando realmente entrou a ideia de poder imigrar e eu comecei a ir atrás de sites especializados de inglês, gratuitos, estou falando de tudo gratuito, tá? Não paguei nada, para preparatórios para essas provas. Tipo a do IELTS, que foi a que eu falei, que foi a que eu fiz. Porque eu tinha que encontrar conseguir uma certa nota, né, que fosse aceita em faculdades ou que fosse aceita em processos seletivos de imigração, né? Independente do processo de imigração que você vai fazer, você vai ter que comprovar um certo nível de inglês. Então, a primeira vez que eu fiz o teste, até na verdade, foi só para ver, ok, como é que tá meu inglês, para mim saber o quanto eu tenho que estudar mais ou menos. Então, eu fiz o teste 2 vezes, né? Uma no Brasil e outra vez eu fiz aqui no Canadá, quando eu vim visitar a primeira vez. E se vocês não viram o vídeo da primeira vez, tá aqui nos cards. Vocês podem assistir a primeira vez que eu vim pro Canadá. Tem muita informação hoje em dia para todo mundo ir atrás. Eu acho que a primeira coisa e mais importante que foi a que eu falei lá no começo é você encontrar o seu motivo para você aprender. E sempre se lembrar disso, né? O quanto esse motivo é importante para você, você vai achar maneiras de você aprender, de você aprimorar. Eu sim entendo que tem pessoas que talvez essas fórmulas não funcionem, porque aprender um novo idioma não é uma fórmula concreta, não existe isso. Eu conheço pessoas que aprenderam inglês de todas as formas possíveis, eu acho, né? Tudo quanto é forma diferente. E, por exemplo, tem pessoas que não conseguem sem um professor. O caso da Flávia foi assim, nossa, o negócio do Canadá tá dando certo, eu tenho que aprender inglês. Ela foi fazer aula, né? E ela teve uma professora maravilhosa que foi à frente, já falou dela no Instagram e etc.
E inclusive já deixo a dica aqui, se vocês quiserem entrar em contato com a Fran, vou colocar o Instagram dela aqui, ela é professora particular de inglês também. Não importa se vocês estão assistindo isso no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz, ou na América do Norte e está precisando fazer uns free conversation, ou no norte do Brasil e etc. Pode fazer online, né? De novo, o advento da tecnologia ajudando a gente aí. Vou deixar o Instagram da Fran aqui, vocês podem entrar em contato com ela. Baita professora, foi fundamental no aprendizado da Flavinha, por exemplo. Então a Flavinha em 1 ano e meio se formou em inglês e está trabalhando aqui. Então você pode ser uma pessoa que precisa de um professor. E não tem nada de errado com isso, todo mundo aprende de maneiras diferentes em ritmos diferentes, né? Eu acho que com esse vídeo aqui, o que eu queria trazer a mais é realmente essa questão do motivo. Cara, encontra o motivo do porquê você quer aprender e fique lembrando dele todas as vezes que você achar que tá difícil, entendeu? Mudar para o Canadá não estava nem um pouco na minha cabeça lá quando eu tinha 13, 14 anos que eu comecei a aprender inglês. Então eu espero que esse vídeo tenha te motivado ou te inspirado a continuar ou a começar a estudar inglês, não sei, né, em que nível de relacionamento você está com inglês ou não, ou pelo menos respondido as perguntas para aquela galera que me pergunta como eu aprendi inglês para poder imigrar para o Canadá, não é? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever agora, o botãozinho vermelhinho ali embaixo, da hora, deixa seu like também, a gente está quase chegando nos 1000 inscritos e eu continuo aceitando sugestões de vocês do que a gente pode fazer quando bater os 1000 inscritos, né? Se tem alguma coisa que vocês queiram ver, deixa no comentário, deixa suas dúvidas também ali sobre inglês, também a gente pode trocar alguma ideia ainda. Muito obrigado por você assistir até aqui de coração, vejo vocês numa próxima, tchau, tchau!